Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 6 de janeiro, vamos ler então capítulo 6 de Provérbios. Deixa eu tomar um café. O marido que trouxe agora um café para mim. Bom dia, Bruno Gisele, Jim Mota. Leitura de Provérbios. Eu já falei aqui, né? Eu já fiz essa pegada de ler Provérbios e porque Provérbios tem exatamente a mesma a quantidade de capítulos que tem em Provérbios tem a quantidade do nosso mês, né? E então, se você pegar um capítulo por dia, o que a gente tem aqui em Provérbios? As instruções. E são instruções que são escolhas que a gente faz para o nosso dia. E olha só que interessante, né? O amontoado de instruções diários, a gente consegue manter uma constância nisso. Pensa comigo, Provérbios 1 é uma instrução. E são várias instruções para o nosso dia, são várias instruções para a nossa vida. São várias instruções de como nós vamos nos comportar, como nós vamos tomar decisões, como nós vamos levar a nossa vida, qual o caminho que nós vamos ter sempre que escolher, entende? E quantas vezes no final do dia, no final da semana, no final do mês, a gente olha para trás e fala assim, se eu tivesse tomado essa decisão, se não tivesse agido assim, vem algum tipo de arrependimento. Se vier algum tipo de arrependimento, é porque decisões, ações, reações não foram tomadas sabiamente. Então, tudo que a gente mais quer, em tudo, gente, em tudo, na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa vida, no nosso trabalho, em tudo, nós queremos agir com sabedoria. Não encontrei alguém ainda que fala assim, não, eu quero ser tolo mesmo. Não, ao contrário. Quando a gente toma decisões erradas, tolas, depois a gente fala assim, eu não queria ter feito isso. Eu não queria agir assim, eu não queria fazer desse jeito, dessa forma. Então, ninguém quer ser tolo. Ninguém quer ser ao contrário do que isso aqui tá propondo pra gente. Ninguém. Tá? Então, por isso que eu resolvi fazer, né, essa chamada de um capítulo por dia, aqui ao vivo. Até mesmo para eu manter o compromisso do horário de acordar, tá bom? Isso também foi uma técnica, uma parte, né, para eu me policiar, para eu poder acordar sempre no mesmo horário, né, muito cedo. Não simplesmente porque eu vou entrar no serviço às 6 da manhã, então necessariamente eu tenho que acordar às 5, né? Não, eu tenho que acordar às 5 para fazer outras coisas. Não só porque eu tenho horário fora, né? Quem tem horário fora precisa acordar esse horário. Eu não tenho um horário fora para cumprir antes das 8, entendeu? Então, para acordar às 5 fica difícil, né? Então, eu formei isso, né? Eu falei, não, vou abrir um devocional de Provérbios e vou fazer ao vivo. Então, o que foi? Foi uma estratégia para eu não sair do plano que eu tracei para mim, entendeu? E aí, quando a gente começa a ler aqui, isso é um ponto de sabedoria, né? Isso é um ponto, porque quantas vezes eu comecei a trilhar um caminho para acordar e falhei depois disso. Isso não é sábio. Você começa um plano, sabe que é bom para você, sabe que você precisa fazer e você não faz depois. E você não cumpre aquilo que você propôs para você mesmo, entende? Isso não é sábio. E aí, tá.
não fiz, e agora? O que eu vou fazer com isso? Vou ficar no arrependimento? Vou ficar sabe? Me martirizando porque eu não fiz lá atrás? Porque quando eu me propus eu não fiz, não cumpri com a minha palavra, e aí agora era pra eu estar melhor, era pra eu ter alcançado coisas novas, coisas diferentes, não alcancei porque eu não fiz o proposto. Aonde eu vou ficar? Eu vou ficar na lamentação? Ou eu vou traçar novamente as minhas metas, o que eu quero e seguir nelas? Eu fiz isso. Eu escolhi a segunda opção. Tracei de novo a mesma coisa. E aí eu fiz diferente algo. Eu coloquei uma nova estratégia para eu não falhar. Porque se eu já falhei uma vez, eu preciso aprender com isso. Porque eu nunca perco. Ou eu acerto ou eu ganho. Entendeu? Ou eu aprendo, quer dizer, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, o que eu aprendi? Que eu precisava colocar alguma outra estratégia para eu acordar no mesmo horário e não falhar. Qual é a estratégia? É isso aqui, tá bom? Vamos para Provérbios 6? Começar a leitura. Meu filho, se você se ofereceu como fiador do seu próximo por meio de um aperto de mão, dando a sua palavra, você agora está preso nessa armadilha. Eu até grifei aqui, porque olha que interessante, né? Aqui, Provérbios trata que quando você aceita ser fiador de alguém, você caiu numa armadilha. Interessante, né? Nossa, mas não é ajudar o próximo? Não. Ajudar o próximo é quando você age com misericórdia. Alguém está precisando de misericórdia e você chega e oferece alguma doação, tá? Ser fiador se ele não fizer, eu faço. Se ele não pagar, eu pago. O que tá querendo dizer aqui? Você assume uma dívida que não é sua, entendeu? E isso é uma escolha, né? Então fica aí um conselho. Quantas pessoas a gente vê que está com a vida acabada, porque foi fiador, tá bom? Quantas pessoas? Então, mas eu vou desagradar, não consegui falar não. Pois é, isso não é ser sábio, tá? Não saber dizer não é sábio. Tá com medo de desagradar? Venha pra cá. Venha para a palavra do Senhor. Busque do Senhor. E às vezes Deus nem precisa falar. Sabe? Usar alguém para falar para você não tomar aquela atitude. Não, tá aqui. É para ser fiador de alguém? Eu não preciso nem orar a Deus para perguntar se é a vontade dele. Vem para cá. A Provérbios já deixou pra gente qual é a vontade de Deus, tá bom? Então, meu filho, visto que você caiu nas mãos do seu próximo, faça todo o possível para sair desta armadilha bem depressa. Olha como que ele trata isso, né? Porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu. Procure esse amigo, humilhe-se e insista com ele. Não durma nem descanse. Se você conseguir escapar, se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. Gente, a gente não leva a sério quando alguém pede para ser fiador e a gente vai lá e assume ser fiador de alguém. Olha aí, se você conseguir escapar, ou seja, se der tudo certo no final, se a palavra se cumprir, der tudo certinho, sabe? Teve sorte. Aí agora fala pra quem é preguiçoso. Preguiçoso. Você é preguiçoso? Você faz essa pergunta aí. Aqui vem um provérbios para quem é preguiçoso. Observe bem as formigas. Olhe os seus caminhos e seja sábio. Olha que interessante. Olhe para as formigas e seja sábio. Olhe para as formigas. Veja o que elas fazem. Faça uma escolha. Por que seja sábio? Escolhe o que você vai ser. Você vai ficar sentado
ou você vai trabalhar como uma formiga? Olha que lindo que ele coloca aqui, como ele traz o olhar para o trabalho da formiga. Eu achei muito lindo isso, porque falou muito comigo. Elas não têm nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens. Pegou, hein? Pegou. E mesmo assim, trabalha durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Gente, isso aqui é pesado, essa chave da formiga. Elas não têm chefe, não têm governador, não têm presidente. Elas trabalham, porque elas sabem o que elas precisam fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Por que tem sempre alguém que tem que ficar mandando? Por que a gente precisa de chefe? Por quê, né? Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Ah, deixe-me descansar só mais um pouquinho, mais. Sim, descanse, cruze os braços, mais um pouquinho. Se a sua pobreza chegará e a sua pobreza chegará de repente, como um ladrão, e a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. O perverso, o homem inútil, não tem caráter. Agora está falando do homem perverso. Percebe que todos os capítulos, alguns vão falar mais, né? Vai dar uma ênfase maior para perversidade, para o homem, para a mulher perverso. Mas todos os capítulos vai ter sempre um versículo. Até agora nós vimos. Tem sempre um versículo falando do perverso. Mesmo que aquele capítulo inteiro não seja muito em função, falando muito sobre perversidade. Mas no meio do capítulo, ele vem e fala sobre perverso. Então, a gente precisa ter um olhar para isso. Se fala tanto, nós precisamos olhar para ver se em algum momento do nosso dia a gente tem um caminhar, tem um olhar, tem pensamento de perversidade, tá? O homem inútil não tem caráter, suas palavras são maldosas. Ele demonstra suas verdadeiras intenções com o piscar dos olhos, com o movimento dos pés e por meio de sinais com os dedos. Seu coração está cheio de engano. Ele passa o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e espalhar o ódio entre outras pessoas. Por isso, a desgraça virá de repente. Ele será destruído subitamente e não haverá remédio para ele. Não haverá remédio para ele. A desgraça chegará. Para quem? Para o perverso. Aí tem uma parte aqui interessante. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Temer a Deus, amar o que ele ama, odiar o que ele odeia. Então aqui tem um grande ponto para você escrever aí. Eu preciso odiar aquilo que Deus odeia. O que Deus odeia? Está aqui. Está aqui para você saber. Está aqui para eu saber. A última, ele simplesmente detesta. Então você pega essa última, que nós vamos ler agora, e comece assim a nunca mais fazer isso. E todas as vezes que alguém que você conhece praticar essa ação, seja alguém, seja luz na vida dela, e diz a ela que o Senhor odeia, que o Senhor abomina isso, tá? São 6, tá? Vamos lembrar? Olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, uau! O coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém. E o que espalha discórdia entre irmãos. O que espalha discórdia entre irmãos. Deus fala assim, a 6 Deus odeia, mas a última ele detesta. O que espalha discórdia entre irmãos. Quem participa de alguma comunidade, né, de uma congregação, alguma igreja, você já vivenciou alguma coisa desse tipo?
Quem trabalha em lugares maiores, com mais pessoas, com mais gente, produção de empresa ou instituições que você trabalha com uma grande percentual de pessoas mais próximas, né? Olhe para isso aqui, olhe para esse versículo é uma chave. Imagina você, que ama o Senhor, que ama a Deus, que quer agradar ao Senhor, tá lá no seu serviço e de repente você fala algo de alguém, fazendo discórdia entre as pessoas que estão com você. Aí você pensa assim, Deus detesta isso que você tá fazendo. Você tem ideia? Mas você começou seu dia querendo agradar o Senhor. E aí, o que acontece? O Senhor, ele funciona à base de princípios. É princípios, entendeu? Não é só a intenção do coração. Ele olha a intenção do nosso coração. Mas a base são princípios. E olha só, não adianta estar fazendo discórdia entre as pessoas e querer agradar a Deus. É contraditório. Não tem como agradar a Deus. Aí fala assim, por que a minha vida tá desse jeito? Por que eu não ouço o Senhor? Por que eu não escuto a voz de Deus? Eu não consigo, né? Então a gente consegue. Começa a olhar as atitudes. Venha pra cá, venha pra Provérbios. Comece lá desde o dia 1. E aí vai fazendo a autoanálise. Tanta coisa aqui que eu tô fazendo autoanálise na minha vida. Tanta coisa que eu preciso colocar em dia. Será que é só eu? Vamos continuar. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai. Outro versículo que em todos os capítulos tem. Você recebeu o conselho dos seus pais? Escuta. Nunca deixe de seguir os conselhos de sua mãe. Grave as ordens de seus pais em seu coração. Tenha sempre diante de vocês. Por isso que o mandamento, né, de honrar pai e mãe é um mandamento forte. O mandamento, ele diz assim que a honra aos pais, aos nossos pais. Deus prolonga os nossos dias na terra. Não é forte isso? E aí, olha quantos provérbios falando sobre exatamente isso. Quando você dá ouvido àquilo que o pai e a mãe falam, isso não é só para jovenzinhos, não, que ainda moram com pais. Né? Tudo bem que depois que a gente forma a nossa família, nós somos governantes sobre a nossa família. Mas lembrar dos conselhos dos nossos pais vai fazer diferença na nossa vida, tá? E eles servirão de guia para os seus passos, dando-lhe um sono tranquilo, e a cada sono e a cada novo dia lhe ensinarão o que é certo. Pois esses mandamentos são como uma lâmpada, as instruções como luz, e as correções da disciplina serão um caminho para uma vida feliz. Para evitar que você seja vítima da mulher imoral, outra instrução. E das palavras doces e mentirosas da mulher adúltera, não cobice em seu coração a beleza dessa mulher, nem se deixe atrair pelos seus olhos provocantes. Quando o preço de uma prostituta se reduz a um bocado de pão, mas a mulher adúltera, que trai o marido, anda à caça de vidas preciosas. Você é uma vida preciosa? Então, cuidado. Que quem é adúltera, está aqui, não sou eu que estou falando. Os adúlteros estão à caça de pessoas preciosas. Tá bom? Se você está numa fase que você fala, Senhor, eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma companheira para mim. Pega esse provérbio, guarda ele no seu coração, crave ele na sua mente. Que pessoas adúlteras estão à caça de pessoas preciosas, tá bom? Porque, pode alguém colocar fogo
no peito sem queimar a roupa? Não. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com alguém que rouba a mulher do outro homem. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Ontem o Provérbios falou muito sobre adultério, né? E aqui ele já dá uma pincelada novamente. Os homens não desprezam o ladrão que rouba por saciar a alma, quando ele rouba para matar a fome. É verdade. Porém, se for apanhado em flagrante, terá que pagar 7 vezes o valor do roubo, mesmo que para isso seja preciso vender tudo que tem. Só mesmo um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher do outro homem. De novo. Só mesmo alguém que deseja destruir sua própria vida faria uma coisa dessa. O seu destino será o sofrimento e a sua vergonha nunca se apagará. Aqui tá falando da pessoa adúltera, tá? Porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme. Não terá misericórdia quando se vingar. Ele não aceitará qualquer pagamento, nem os melhores presentes acabarão com a sua raiva. Terminamos aqui, Provérbios 6. Então, o que a gente fica? Nós ficamos. Novamente, ele dá uma bela de uma pincelada em relação ao adultério, tá? Adultério. Em todos os sentidos, né? Quem trai ou quem procura outra pessoa que é casado. Isso é adultério também. Então, fica aqui. Ontem Provérbios 5 fala muito sobre o adultério, como um jovem foge da mulher imoral. E aqui exatamente ele traz essa pincelada novamente sobre o adultério, sobre as consequências, né, da pessoa. Então nós vamos ficar com aquilo que o Senhor abomina, com aquilo que o Senhor odeia. Comece a odiar também. Traga isso para a sua vida. E se a nossa missão aqui de reino é governar. E é fazer o quê? É instruir as pessoas a viver essa vida também com Deus. Não é só nós vivermos uma vida com Deus, não é somente nós trilharmos um caminho com Cristo e nós trilharmos o caminho da sabedoria para o próximo ficar lá na tolice. Não. Se nós temos a palavra para nós, a fonte que é o Senhor, que já derramou toda a sabedoria do céu sobre a nossa vida, e nós precisamos agora acessar isso, praticar o que está aqui, temer ao Senhor. Então nós precisamos colocar isso para frente, nós precisamos colocar isso para fora, nós precisamos ensinar as pessoas, nós precisamos corrigir as pessoas que estão do nosso lado. Com o quê? Com sabedoria. Porque se você chegar com palavras amargas, com palavras duras, você vai afastar, isso é falta de sabedoria. Mas quando você atrai as pessoas e fala do Senhor, e fala de Cristo, e fala das ações dela que não estão agradando ao Senhor, que não as farão colher bons frutos, você está sendo vaso, você está sendo um instrumento usado por Deus. Então aquilo que você está colocando para dentro de você está transbordando para fora. Você está ensinando. Essas coisas que o Senhor odeia, eu até anotei de algo diferente aqui. Olhos arrogantes, língua mentirosa, coração mau, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falar que prefere testemunha falsa, né? Que profere mentiras para prejudicar alguém, e o que espalha discórdia entre os irmãos. Grave isso no seu coração. E se sonde o coração, sonde a boca, sonde a sua língua, para ver se em algum momento do dia, em algum momento da sua semana, é assim que a gente vai fazendo a avaliação, sabe? E se algum momento porque às vezes no dia não aconteceu nada. No dia você tá tudo bem, correu tudo certo. Mas e na semana, como foi? Quando você abre, né, mais dias, mais coisas acontecem, mais propício nós estamos a um erro,
mais propício nós estamos a agir da forma como que o Senhor disse, não age assim, entendeu? Então, abre aí, na semana, teve alguma coisa disso que eu falei? A língua mentirosa. Quantas vezes uma mentirinha desse tamanho é falado para não se dar mal, para livrar a pele? Isso é pesado. O Senhor odeia, lembre-se disso. O princípio para a sabedoria é temer a Deus. Só teme a Deus aquele que faz o que Deus ama. Tá? Aqui, Provérbios 6, tá assim, tá fácil, sabe? De você olhar e falar assim, o que eu posso fazer? Qual é a ação que eu tomo que eu sei que eu tô temendo a Deus? Isso aqui. Tá bom? Pegue isso. Só de você ser isso aqui, fazer isso aqui, você já está no princípio da sabedoria, que é estar temendo a Deus. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Pode fechar seus olhos. Pai amado, eu peço ao Senhor agora. Primeiro eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por hoje, te agradecer por esse momento, por novamente estarmos aqui. Pai amado, que essas palavras de sabedoria fiquem gravadas no nosso coração e gravada na nossa mente. Que nós não tomamos nenhuma dessas atitudes, Pai. Que é aquilo que o Senhor odeia, que é aquilo que o Senhor repudia. Que nós nunca, Jesus, que nunca parte de nós, Pai, falar mal, criar contenda entre as pessoas ao nosso redor. Eu declaro sobre a vida das pessoas que o dia delas, elas serão sábias para ter prosperidade, para ter riqueza nessa terra, Pai. Porque, e a sabedoria vinda do céu, nós estamos construindo riquezas no céu. Sem sabedoria, nós não iremos construir riquezas no céu. Então, Pai, nós estamos aqui buscando a sabedoria. E sem a sabedoria do alto, sem a sabedoria do Senhor, nós não conseguiremos andar, nós não conseguiríamos gerar bons frutos. Para colher bons frutos. Então eu peço para que cada vida que está aqui, acesse essa sabedoria. Coma dessa sabedoria. Busque a sabedoria. Ame a sabedoria. Procure, sabe, incessantemente, que o coração arde para ter sabedoria, Deus. Que o nosso coração venha a arder para buscar essa sabedoria, para encontrar essa sabedoria. Espírito Santo de Deus, fique conosco, Pai, o dia todo, nos instruindo, em todo o tempo, nessa jornada nossa, nessa caminhada nossa. Faz assim com as suas mãos bem forte, dê um sorriso. Assim seja, Pai. Assim seja na vida de cada um, Deus. Amém. Faz bem forte isso aqui. Agora faz assim no seu rosto. A minha ainda não esquentou. Agora esquentou. Sabe por que esquentou? Porque dentro de você tem vida. Entendeu? Se não esquentasse a sua mão, se você não sentisse a sua mão quente, você poderia dizer assim, eu não consigo fazer não, Carol. Eu não consigo seguir não. Isso aí não vai acontecer na minha vida não. Tô desanimado. Mas olha só. Colocou a mão aí? Sentiu alguma coisa? Tem vida dentro de você. Você tá vivo. Saiba que você está vivo. Fale pra você, eu estou vivo. Tá bom? Fale pra você. Você precisa saber que você tá vivo. Quem tá vivo levanta, faz, age, acontece. Tá? Um beijo grande pra você. Obrigado você que ficou aqui. Que você medite, né? Buscando essa sabedoria do alto, do Senhor, que Ele já disponibilizou para você, tá bom? Tenha um excepcional dia, faça, tá bom? Não espere chegar de algum lugar. O seu excepcional dia, faça o seu dia ser excepcional com as suas ações, com as suas atitudes,
buscando a sabedoria, tá bom? Beijo, fique com Deus, até amanhã, 5h30 da manhã, nós estamos aqui. E vamos ler Provérbios 7.